Bom. Olá, boa tarde. Espero que me consigam ver e ouvir. Sejam bem-vindos. Hoje vamos falar aqui um pouco sobre RAID, que é um dos assuntos que são importantes também na vossa formação. Então, RAID, como podem ver aí no vosso ecrã, significa, é uma sigla para Redundant Array of Independent Disks, ou seja, qualquer coisa como uma matriz de discos independentes redundante ou uma matriz redundante de discos independentes, como preferirmos. É uma solução informática que combina vários discos que podem ser rígidos ou SSD, para, dessa forma, formar uma única unidade lógica ou usar os discos em espelho. Portanto, dependendo daquilo que se pretender, podemos juntar os discos ou usá-los em espelho ou combinar estas dinâmicas. O que é uma unidade lógica? É fazer com que, ao fim e ao cabo, o sistema operativo olhe para os vários discos rígidos ou os vários SSD como se fossem uma única unidade de armazenamento, independente da quantidade de dispositivos que possam estar em uso ou instalados. Portanto, podemos montar sistemas RAID em SSD ou em HDD, depende dos discos que tivermos e daquilo que pretendermos. Também esta maneira de trabalhar, ou seja, usar várias unidades de armazenamento em simultâneo, vai nos dar um leque grande, um leque alargado de possibilidades. E pensemos que se um disco sofrer danos, os danos deste disco não serão perdidos. Porquê? Porque através da redundância poderão ser replicados numa outra unidade de discos. Também é possível aumentar a capacidade de armazenamento adicionando mais discos em qualquer instante. O acesso à informação pode ser mais rápido porque os dados são distribuídos em todos os discos. Dependendo daquilo que nós também configurarmos e do tipo de RAID que configurarmos, poderá haver aquilo que se chama maior tolerância a falhas. Porquê? Porque o sistema não é paralisado ou não faz freeze se uma das unidades parar de funcionar, mantendo-se as outras em funcionamento. Um sistema RAID pode ser uma solução mais barata do que, por exemplo, um NAS ou um outro sistema de armazenamento, um NAS, um RAS, que existem no mercado. Para falar de RAID, obviamente não podemos deixar de falar sem falar dos diferentes níveis e para que um sistema RAID seja criado, temos de pelo menos utilizar 2 discos. Mas, além da utilização dos dois discos, nós temos que definir o nível de RAID no sistema, sendo que cada um destes níveis tem características bastante distintas uns dos outros, ou umas das outras, juntamente com aquilo que escolhemos, vamos também escolher essas características. Os níveis mais comuns são o RAID 0, que também é conhecido como o stripping ou fracionamento. O RAID 0 é o RAID em que os dados são divididos em pequenos segmentos e distribuídos entre os discos. Acaba por ser um nível que não oferece proteção contra falhas, não existindo também neste nível a tal redundância. Isto significa que uma falha em qualquer um dos discos pode ocasionar a perda de informação para todo o sistema. O foco deste RAID, do RAID 0, é o desempenho. Porquê? Porque o sistema soma a velocidade de transmissão de dados de cada unidade uma com a outra. Então, vai ser mais rápido. O foco é na rapidez. Pelo menos teoricamente, quanto mais discos houverem no sistema, ou houver no sistema, maior é a sua taxa de transferência. Obviamente que isto é teoricamente, depois na prática vai ser, não se calhar tão rápido como na teoria, mas vai efetivamente ser mais rápido. Não é, então, não é muito difícil perceber porquê. Porque os dados são divididos
cada parte de um dos dados é gravada em unidades ao mesmo tempo e isto vai tornar a gravação mais rápida. Porquê? Porque sendo gravada em discos separados, pode-se gravar vários pedaços em simultâneo, enquanto que se for apenas um disco, ele vai ter que ser gravado sequencialmente e o processo é mais lento. O RAID 0 é muito utilizado em aplicações que necessitam de grandes volumes de dados e não podem ser lentas. Portanto, tratamento de imagens, edição de vídeo, a forma como fazemos depois a renderização do vídeo, tudo isso pode ser melhorado com o RAID 0. O RAID 1 é o RAID mais conhecido. Podemos dizer que é a duplicação, ou seja, uma unidade de disco vai duplicar a outra unidade de discos, e é conhecido como mirroring, ou seja, o espelhamento. Isto significa que, se o disco principal falhar, os dados podem ser recuperados de imediato porque estão cópias desses dados no segundo disco. Por causa destas características, ou desta característica, o RAID 1 deve funcionar em pares, de forma a que haja sempre um clone da unidade. Isto significa que um sistema RAID composto por 2 discos de 500 GB, por exemplo, não vai somar a capacidade como no RAID 0, onde teríamos 500, 500, 1 tera. Aqui temos apenas 500, com o espelho e a redundância de dados no segundo disco. O nível 1 é então focado na proteção de dados. Não é o mais rápido, pode até ocorrer uma pequena perda de desempenho, mas temos a redundância e garantimos proteção contra falhas físicas nas unidades. Perdão, tenho só aqui que molhar a garganta um bocadinho. Depois temos um sistema híbrido que é o 10. O RAID 10, o RAID 1. O RAID 0, não, Daniel, foi isso que acabei de explicar. O RAID 0 até aumenta a velocidade. O RAID 10, ou 0 mais 1, é um sistema híbrido, ou também é conhecido como Hybrid RAID, e combina o RAID 0 com o RAID 1, ou seja, precisamos de pelo menos 4 unidades de armazenamento. 2 vão trabalhar num nível, outra vai trabalhar noutro nível, o que nos garante tanto desempenho como redundância. Vamos dizer então que a diferença é temos espelho e temos aceleração de desempenho também com o RAID 0 mais 1 ou 10, se preferirmos. RAID 5, outro nível também bastante utilizado. O aspecto da redundância também é considerado, mas em vez de uma unidade de armazenamento funcionar como réplica, os próprios discos vão ser a proteção. Ou seja, podemos montar um sistema com quantidade ímpar de unidades e a proteção dos dados vai ser garantida. Porquê? Porque vai ser acrescentada a paridade. As informações de paridade e os dados são distribuídos entre todos os discos do sistema e o espaço destinado a garantir a paridade acaba por ser equivalente ao tamanho de um dos discos. Então é formado aquilo que se chama um vetor ou um array de 3 discos, por exemplo, de 500 GB, vai ter 1 tera para armazenamento e 500 GB para paridade. Portanto, o nível 5 permite fazer a redundância, mas também a paridade. O 6 é uma opção muito interessante para sistemas que precisam de redundância com custos baixos, mas tem uma limitação que é não consegue proteger o disco de falhas, a menos que seja apenas uma falha num disco. Portanto, é essa a falha. A alternativa de RAID 6 vai então garantir ser interessante para aliar redundância com custos baixos, mas não é
quanto a mim, pelo menos, a melhor solução. Depois existem o 2, o 3 e o 4. O 2 é uma solução de armazenamento que surgiu nos anos 80, mas acaba por ser quase já não utilizada e não havia tanta fiabilidade naquela altura nos discos, e então é parecido com o RAID 0, mas tem um mecanismo de detecção de falhas que vai detectar falhas nos discos. O 3 é parecido com o 5, porque utiliza também a paridade. A principal diferença é que o 3 vai reservar uma das unidades apenas para guardar as informações de paridade e nada mais. Portanto, aí é obrigatório um disco só para a paridade. O 4 também utiliza este esquema de paridade, mas divide os blocos, os dados em blocos maiores e oferece acesso individual a cada disco de sistema. Pode representar algum comprometimento de sistema, de desempenho do sistema, porque vai ser um pouco mais lento do que os outros discos. Para implementar o RAID, antigamente montar um sistema de RAID não era das coisas mais simples. Normalmente apenas em servidores eram usados. Hoje em dia, em qualquer computador pessoal, as BIOS vêm preparadas com interfaces PATA, SATA ou SCSI que vão identificar as unidades de armazenamento ligadas e fazem-nas trabalhar com algumas alterações simples de BIOS com um sistema de RAID. Então, pegando aqui na nossa apresentação de RAID, da CompTIA, sobre RAID, para recapitular aquilo que estive a dizer até agora, temos ali então o stripping sem paridade, que é o RAID 0, vai combinar vários discos de capacidade mais pequena para aumentar o tamanho e vai também aumentar a performance, não tem redundância, ou seja, se um disco falhar, todo o array vai falhar também. Temos aqui um esquema então que nos mostra. Depois temos o mirroring, ou seja, o espelhamento, em que temos aqui um é exatamente igual ao outro, disco principal, disco secundário, ligado à nossa controladora de RAID, pode ser atualmente a motherboard, e vai ter o disco, o que está no disco A vai estar no disco B, ou seja, vai ter redundância e vão ser duplicados, digamos assim, todos os dados do primeiro disco para o segundo. O RAID 5 faz então o stripping como o 0, mas com paridade distribuída, vai garantir uma verificação de erros também em todo o array, em todos os discos, e o nível de tolerância de falhas acaba por ser inverso ao tamanho ao espaço do disco. As paridades vão requerer, vão variar o número de discos, sendo que o RAID 5 com 3 discos vai pelo menos roubar, entre aspas, 1/3 de cada disco para a paridade e acaba por penalizar em termos de espaço. Temos aqui então o RAID 5 como é que funciona, 3 discos, dados, 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 dados e as paridades aqui a roubarem espaço de armazenamento, as verificações de paridade. 1 mais 0, temos ali a combinação do RAID 1 e o RAID 0, fornece alta tolerância a falhas, precisa no mínimo de 4 discos, como já disse anteriormente, e podem ser usados um número maior ainda de discos, que vai trabalhar com 50% de mirroring e 50% no sistema de desempenho, aumento de desempenho. Então temos ali RAID 0, volume, e depois RAID 1, e vai combinar as duas, vai aumentar o tamanho e vai fazer mirroring dos dados, como podem ver, data 1, data 3, data 5, em mirroring. Depois temos, podemos falar daquilo que são as soluções então de hardware para RAID. Temos os controladores que suportam RAID 0 e RAID 1,
Depois temos controladores de mid-level que suportam RAID 5 ou RAID 10 e os hot swap, que é o sistema que permite retirar os discos enquanto estão a trabalhar e o sistema não ir abaixo, desde que haja redundância. Aqui, este é o exemplo de uma BIOS e da identificação dos dois discos que são perfeitamente idênticos e vão estar, neste caso tem 232 GB cada um, e vão na BIOS aparecer-nos desta forma para depois podermos configurar o RAID. O Windows já tem também opções que suportam o RAID, o Windows Server a mesma coisa e o Linux também a mesma coisa. Hot Swap é este sistema. Estamos aqui a ver uma caixa de NAS com Hot Swap que permite, como podem ver, estão ali as luzinhas verdes, 5 estão verdes, um está vermelho, mas o sistema não vai abaixo e vai permitir continuar a trabalhar com o RAID precisamente para não corrermos perigo de perda de dados. Então vou colocar aqui esta imagem só enquanto faço uma recapitulação muito rápida daquilo que acabei de falar. Para quem entrou mais tarde, vou só recapitular o que é que significa RAID. RAID significa Redundant Array of Independent Disks, ou algo como uma matriz redundante de discos independentes, e pode ser usado com HDDs ou SSDs. A BIOS, atualmente as BIOS todas suportam praticamente este sistema RAID, e os níveis de RAID mais comuns são o RAID 0, que é conhecido como fracionamento ou stripping, onde os dados são divididos em pequenos segmentos e distribuídos entre os discos. Não oferece proteção contra falhas, porque não tem redundância, mas aumenta o desempenho e a velocidade. RAID 1 oferece redundância, é conhecido como espelhamento ou mirroring, e os dados que estão no primeiro disco vão ser exatamente os mesmos dados que vão estar no segundo disco. RAID 10 ou 0+1 é híbrido e vai combinar o espelhamento mais o aumento de desempenho ou stripping. RAID 5 é também muito conhecido e, neste caso, a redundância é considerada, mas podem-se trabalhar com um número ímpar de discos. RAID 6 é uma opção mais a ser considerada se não quisermos gastar tanto dinheiro, mas está mais sujeita a falhas. O 2, o 3 e o 4 já quase não são usados, mas também os mencionei aqui neste webinar, precisamente para podermos, pelo menos, ouvir falar deles e ter esse conhecimento. Então, o RAID não é uma invenção nova, antes pelo contrário, surgiu em 1987 por criação de 3 pessoas, o Sr. Randy Katz, o Sr. Garth Gibson e o Sr. David Patterson, e estes 3 cientistas, se quisermos assim dizer, faziam pesquisa na Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, e criaram então o sistema de RAID. O sistema de RAID hoje em dia acaba por ser muito mais vantajoso do que era antigamente, há anos atrás, porque os custos diminuíram e hoje em dia é relativamente acessível criar um sistema de RAID. No exame CompTIA aparecerão então todas estas menções ao que é um sistema de RAID, o que é o disk stripping ou o RAID 0, o que é o mirroring ou RAID 1, o que é o 5 stripping com paridade distribuída, e aqui o 1+0 ou 10, que é a combinação também de RAIDs e que fornece uma alta tolerância a falhas. As soluções de hardware também poderão surgir aqui e depois as configurações na BIOS. Por hoje era o que tinha para vos trazer. Não sei se tem alguma questão que queiram colocar.
alguma dúvida, alguma questão? Pode funcionar quando digo SSD, também refiro ao NVMe, que é uma evolução do SSD. Mais alguma questão? Se não há mais nenhuma questão, aproveito só para referir que o webinar de ontem irá ser remarcado, não para a próxima semana, mas em princípio para a outra a seguir. Não perderão essa matéria e não deixarei de o fazer. Um abraço a todos, muito obrigado por terem assistido, bom resto de semana, bom fim de semana e até segunda-feira.